eu quero convidar o ministério já para nos conduzir num tempo de cântico. Amém, queridos? Esse é um tempo bom de comemorarmos, de festejarmos, né? Sabermos que o Senhor esteve, está e estará em todo o tempo conosco. E nós convidamos você, para essa hora, você adorar ao Senhor com cânticos. Vem, essa é a hora da adoração, amém? Se você puder ficar de pé, abra o seu coração, entregue ao Senhor e deixe o Espírito Santo fluir na adoração na sua vida, amém? Aleluia, Senhor. Oh, vem. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Amém. Para adorar que nós estamos aqui, para adorar ao Senhor, para entronizá-lo
no meio dos nossos louvores. Que você possa dizer: reina, Senhor, reina neste lugar, reina na minha vida, reina nessa igreja, reina na nossa casa. Amém? Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado dos louvores do teu povo. Reina. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da glória. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo.
é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Eu louvo Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Emanuel, o grande eu sou, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Príncipe da paz, por quem nós queremos viver eternamente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? A palavra fala que nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestades, nem um presente, nem um passado, nada pode nos separar desse amor. Amém. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar
vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és meu pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu Aleluia, Jesus. Aleluia por essa certeza, Deus, que tudo o Senhor faz para o bem daqueles que te amam, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levaste o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és.
onde eu irei, pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sonhas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levaste o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso, majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu. Mais uma vez, majestoso tu és, Senhor, majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Maravilhoso és. Aleluia, Jesus. Maravilhoso tu és. Tu és o Deus majestoso, poderoso. Tu és o Deus grande. Tu és o Deus lindo. Tu és incomparável, Senhor. Não há quem se compare à tua grandeza. Não há quem se compare à tua beleza, Senhor. Oh Deus, tu és. Só tu és, Senhor, nosso Deus. Só a ti, Senhor, a nossa gratidão. Só a ti o nosso louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Amém. Quero dar um testemunho rápido para a igreja sobre este nosso final de semana, que temos tanta coisa para celebrar. Eu estou muito feliz, porque eu acredito que a maturidade, o tempo, vai deixando a gente muito tranquilo. E durante a semana, a gente ficou sabendo de tantas atividades. Tem pelo menos uns 2 aniversários que envolvem bastante gente da nossa igreja acontecendo hoje. O Vila Nova está decidindo o título da Série C hoje. E até começar o culto, parece que já estava 2-1 para o Vila Nova, para quem está aí ansioso para saber. Mas a gente tem vivido, é o testemunho que eu quero dar para a igreja, um momento muito bom com as congregações e com os grupos pequenos. Então eu quero louvar a Deus aqui de público pelas congregações presentes, pelos pastores que estão na liderança dessas congregações, Parque das Nações,
Sandinei, Garavello, Elias, Balduino. Pastor Livingston está nos últimos dias enfrentando aí um problema de saúde da mãe, está aí correndo com a mãe, ajudando, dando assistência para a mãe, mas tem toda terça-feira estado conosco na nossa reunião da equipe pastoral. Então esse é o primeiro testemunho que eu quero dar para a igreja. Toda terça nós passamos a manhã juntos, 11 pastores, entre sede e congregação, a gente conversa, a gente ora, a gente planeja, a gente sonha, a gente chora, a gente tem estado junto e isso tem feito toda a diferença. Domingo passado, nós tivemos quase 70 líderes de grupos pequenos no café da manhã, aqui no anexo 2 do outro lado, onde eu disse para eles da importância hoje. Eu fico pensando, puxa vida, será que tem jeito de ser igreja sem grupo pequeno, não é? Porque depois que a gente vê a importância do grupo pequeno, das comunhão, dos relacionamentos, a gente não sabe como se fazia a igreja antigamente sem esse instrumento, essa figura do grupo pequeno. Como tem sido uma bênção para a realidade da nossa igreja. Essa semana eu estive em 3 grupos, ou em reunião ordinária ou em festa, né? E é muito bom ver como os grupos têm celebrado, têm se relacionado, têm estado junto. E hoje a gente colocar, mesmo com todas essas outras programações, essa quantidade de pessoas aqui na igreja, e eu com muita paz no coração, em momento nenhum. Antigamente eu ficava angustiado, hoje eu falei assim, se tiver 20 pessoas nós vamos celebrar, se tiver 40 nós vamos celebrar. E eu sabia que ia ter muito mais do que isso. Mas tudo isso por quê? Por causa dos grupos pequenos e da unidade da sede com as congregações. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar o Sandinei, pastor aqui, para que ele ore. Ele está aí ou ele está lá do outro lado? Está aqui. Estou dizendo lá do outro lado porque nós devemos ter um grupo que está lá do outro lado, cuidando dos caldos que nós iremos tomar após o culto, né? Mas boa parte está aqui. E eu quero convidar o pastor Vanderly para vir aqui. O pastor Vanderly é pastor na Igreja Cristã Evangélica de Catalão, ou em Catalão. Uma das igrejas mais antigas em Goiás. Cento e quantos? 13? 113 anos. Nós estamos fazendo 79. Eles têm 113 anos. Num dos aniversários, depois que o pastor Vanderly já está lá, eu tive o privilégio de ir lá e pregar nesse, não me lembro qual, mas uns anos desse atrás aí, eu fui lá pregar no aniversário daquela igreja. O pastor Vanderly é um amigo, uma pessoa que a gente respeita muito, e eu tenho dito que já nos últimos 5 anos a gente tem trazido pastores da denominação no aniversário da igreja. E tem sido uma bênção. E este ano ele aceitou o nosso convite, está aqui. Ele é oriundo aqui de Iporá, cidade de Jardim, né? Depois fez o seminário, foi pastor na Central em Anápolis, e agora está em Catalão já há alguns anos, num desafio muito grande lá. Então, quero dizer ao pastor Vanderly que é uma honra, uma alegria tê-lo conosco. Pena que a gente tem pouco tempo para compartilhar, para estar junto, mas é um irmão em Cristo que eu admiro, respeito e sei que Deus tem usado e vai continuar usando e vai usá-lo nesse final de semana também. Amém? Você pode ficar sentado, mas eu quero pedir ao pastor Sandinei para orar, pedindo a graça de Deus sobre nós que vamos receber a palavra e sobre o pastor Vanderly. Após a palavra dele, nós vamos ter só mais uns 5 a 7 minutos aqui antes de ir para o caldo. Mas eu peço que ninguém saia, porque tem coisa muito boa para ser dita aqui, que vai organizar o nosso final de semana, tá? E se tiver alguma criança aqui, nosso Ministério Infantil está funcionando, viu? O Ministério Infantil está lá do outro lado, só não pode criança atravessar a rua sozinho. Então, o nosso pessoal ali da recepção, ou o próprio pai, pode levar, mas o Ministério Infantil está funcionando para as crianças que estão aqui. Oremos. Amém. Senhor nosso Deus, querido Pai, ó Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse momento tão especial que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esses 79 anos de vida que o Senhor tem dado a essa igreja, que tem sido, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos para transformação de vida, para edificação do corpo, ó Pai.
Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar, e eu tenho certeza que grandes coisas ainda vão acontecer neste lugar, ó Pai. Ó Deus, agora nesse momento que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor esteja usando o Teu servo somente como um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Que ele venha trazer, ó Deus, a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, que seja transformação e vida para esta igreja nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, pela oração. Boa noite, meus irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer para mim vir aqui nesta noite, ver e rever novos irmãos. Alguns eu já conheço de algum tempo, como o pastor Marcos já mencionou, nós somos companheiros já de alguns anos de ministério e somos companheiros desde o nosso tempo de solteiro. Mas eu já vi gente aqui hoje também, que nós somos conhecidos desde menino. Aí o pastor Marcos mencionou Iporá. Iporá foi a segunda cidade. A primeira é São Luís dos Montes Belos. Tem muita gente que não acredita, mas eu sou montebelense, né? E eu acho que todo montebelense também é vilanovense. Aí eu fiquei preocupado com a notícia dos 2-1, né? Porque os 2-1 não resolvem a nossa situação, né? Já está 3-1? Então melhorou. Agora, desliga o WhatsApp aí. Chega de notícia de futebol. Tá bom. Sobre futebol tá bom. Depois a gente fica sabendo o resultado. Meus irmãos, eu quero dizer da minha alegria. De fato, para mim é uma satisfação muito grande poder participar desse momento na história da igreja. Eu sou pastor há menos tempo. Obrigado, irmão. Eu sou pastor há menos tempo do que o pastor Marcos. Eu tenho 25 anos de pastorado. E o meu primeiro pastorado foi em Cuiabá. E foi assim que o pastor Marcos veio para cá. E eu saí do seminário, fui para Cuiabá. E logo o pastor Marcos já me deu uma tarefa lá, não sei se ele se lembra. Ele criou um cargo para mim lá, que era uma espécie de secretário executivo da região eclesiástica Centro-Sul, que era toda essa região nossa. E ele disse: pastor Vanderlei, você é o nosso representante aí em Cuiabá. Eu disse: tudo bem. E a primeira missão foi receber uma igreja nossa em Nova Lacerda. Nunca nem tinha ouvido falar no nome dessa cidade. Fomos para Nova Lacerda para receber uma igreja cristã evangélica lá, depois Araputanga e as igrejas de Cuiabá. E a partir daquele momento para cá, eu tenho servido a nossa denominação como pastor. Mas o meu primeiro pastorado foi em Cuiabá. Estou vendo o Daniel Júnior aqui, era menino, e bem menino mesmo. O pai dele, pastor Daniel, hoje era presbítero da igreja conosco lá. E é tão bom chegar e ver e conhecer tanta gente. Eu disse que eu tenho gente aqui que me conhece de menino. A Dona Isaura está lá. Cadê a Dona Isaura? Está lá atrás. A Dona Isaura lembra bem de mim dentro da casa dela, lá brincando com o Paulo, com o Milton, com a Vânia. Nós crescemos juntos lá em Porá. Tempo bom. Mas só para informar os irmãos, eu sou montebelense. Meu pai está comigo. É uma alegria muito grande. Meu pai mora aqui em Goiânia desde 84. E com algumas limitações já, mas eu, quando disse para ele que viria para cá, e que estaria pregando aqui hoje à noite, e que iria para a casa dele, sempre faço isso, e eu disse para ele: pai, se o senhor tiver condições, se eu puder ir comigo lá no culto à noite, eu ficarei muito feliz. E ele fez um esforço, está conosco, então, muito obrigado pela companhia. Se depois tiver algum... a Vânia já está lá do lado. Meu pai precisando de ajuda, já tem quem possa ajudá-lo. Mas é uma alegria poder ter o meu pai aqui comigo. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, enquanto os irmãos estão procurando aí, eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. 3 coisas acontecem com a gente quando a gente sobe ao púlpito para pregar a palavra. Eu acho que essa é a experiência do pastor Marcos e dos demais pastores. Eu sempre digo isso para a nossa igreja lá. Graças a Deus pelo trabalho dos diáconos bondosos, amorosos, que sempre lembram de trazer água para a gente, né? E eu tenho vivido essas 3 experiências. A primeira, você não está com sede. A hora que você chega no púlpito, dá sede. Até hoje eu tentei entender essa problemática toda, né? E você precisa de uma lubrificação para as cordas vocais. A segunda questão que sempre acontece com a gente quando a gente chega no púlpito é que antes o coração está batendo normalmente, em média 70 batimentos por minuto. Quando você chega no púlpito, ele sobe para 140. Sabia disso? 140 é a média, pastor Marcos. Já mediram já. O coração sobe para mais ou menos 140. Né? E, via de regra, geralmente a mão fica fria. Mas depois ela esquenta. Né? Esquenta muito. E eu quero falar de um assunto hoje que esquenta o nosso coração, que esquenta a nossa alma, que mexe com as nossas emoções e que precisa de alguma forma mexer com a lubrificação das nossas cordas vocais. Porque a partir do entendimento dessa palavra, naturalmente que nós vamos ter no coração um desejo maior pela comunicação do Evangelho. E quem sabe resgatar, trazer de volta toda aquela paixão que nós tínhamos antes, ou que os nossos pais tiveram quando foram evangelizados. Eu estava vindo para cá e conversando um pouco com meu pai, e pelo menos algumas lembranças me vieram à memória. Nós estamos falando aqui hoje de 79 anos, de fundação, de vida da igreja. Falamos dos 113 anos da igreja de Catalão, e que agora no dia 4 de maio do ano que vem, já vão completar 114 anos de evangelho pregado na cidade de Catalão e no estado de Goiás. De fato, a igreja cristã evangélica de Catalão, ou em Catalão, é a igreja evangélica mais antiga do estado de Goiás. Foi a primeira igreja plantada no estado de Goiás, a igreja cristã evangélica de Catalão. E depois vieram as outras, né, e muitas outras, e elas chegaram, e Goiânia foi fundada como capital, e as igrejas chegaram para cá, e agora nós temos muitas igrejas. Mas Catalão, naquela época, há 114 anos atrás, era o fim da linha. Então, todas as pessoas que saíam do estado de São Paulo ou de Minas Gerais, que precisavam vir para Goiás, só tinha transporte de trem de ferro até Catalão. Então, Catalão era o ponto final. E os nossos missionários vieram de trem, chegaram em Catalão e ali pregaram o Evangelho, plantando a primeira igreja cristã evangélica e a primeira igreja evangélica do estado de Goiás. E para nós, cristãos evangélicos, isso é uma honra. E para mim, muito mais. Hoje estou pastoreando aquela igreja há 9 anos. Deus tem nos abençoado muito ali. Como o pastor Marcos disse, grandes desafios. Estamos construindo já o 4º templo. O primeiro templo foi construído em 1905. Depois o segundo templo em 1935, o terceiro templo foi construído em 1960 e agora nós estamos construindo o 4º templo, um edifício com 3 lajes para poder juntar o povo e louvar a Deus ali naquele lugar, e tem sido um grande desafio e Deus tem nos abençoado muito. Só para informar os irmãos. Vocês acharam o texto aí? Colossenses capítulo 1, eu quero ler e vocês vão acompanhar em suas Bíblias. Eu estou usando a tradução Almeida, século 21. Eu sei que tem muitas outras traduções, mas vocês naturalmente que vão poder acompanhar a leitura. E eu quero ler o texto e falar um pouquinho do que eu vinha pensando sobre a experiência com meu pai.
Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que o ouvistes. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Meus irmãos, eu cresci vendo e ouvindo o meu pai pregar o Evangelho, desde São Luís dos Montes Belos, depois em Porá. Meu pai se converteu no ano de 1966, eu ainda era bem menino, 5 anos de idade, e naquela época, quando as pessoas se convertiam ao Evangelho, elas se convertiam mesmo, e o poder transformador que o Evangelho operava na vida das pessoas era algo notório. Todos testemunhavam isso, a mudança de vida, a mudança de comportamento. Agora, o que me chama a atenção, olhando um pouco para trás, para a história, e tendo o privilégio de ter acompanhado a trajetória do meu pai, hoje com 81 anos de idade, presbítero há quase 50 anos, ele mal sabia ler. Ainda hoje, meu pai sabe ler muito pouco. Mas a paixão dele pela evangelização, de pegar a Bíblia, sair pela vizinhança, anunciando, proclamando, comunicando as boas novas do Evangelho, aquilo de alguma forma mexeu comigo, mexeu com os meus irmãos, mexeu com a gente. É impossível você não ser contagiado por esse tipo de atitude. Alguém que mal consegue ler um versículo na Bíblia, de repente se transforma num pregador do Evangelho, num ganhador de almas. E só a eternidade saberá contar quantas almas foram salvas, através do testemunho e da evangelização do meu pai. E eu cresci vendo isso, vendo os pastores pregando naquela época. Eu confesso para os irmãos que algumas coisas me preocupam nos dias atuais. Eu não sou contra, não quero que os irmãos me entendam mal. Eu não sou contra metodologias para a proclamação do Evangelho. Mas me preocupa quando de repente a gente começa a buscar por demais métodos e perde a essência. E perde o principal, o olho no olho, a voz, o testemunho, o aperto de mão, o abraço, a razão pela qual eu vim aqui na sua casa, o motivo da minha visita, o desejo que está brotando no meu coração, de dizer para você o que Deus fez na minha vida, como o Evangelho transformou meu coração. Isso me preocupa. E a minha proposta é tentar trazer de volta esse amor, essa paixão, esse fogo no coração, essa voz que sai de dentro e que ecoa com o anúncio da boa notícia de que Deus está em Cristo Jesus, salvando a humanidade dos seus pecados. Falta isso, falta essa paixão, falta esse calor.
E nós estamos trocando isso por métodos, por estratégias. Meus irmãos, eu queria que vocês olhassem para esse texto. Palavra transformadora. Essa palavra que de alguma forma ela nos inquieta, mexe conosco, faz a gente pensar, refletir, voltar na história, pensar na história da igreja, nos missionários, nos pioneiros, aqueles homens dignos de Deus, com testemunhos dignos da fé, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem esses recursos metodológicos que nós temos hoje, mas que tinha no coração uma paixão, apresentar Cristo ao perdido. Essa a proposta, trazer de volta, resgatar, implantar de novo no coração da igreja, quem sabe para os próximos 79 anos, para que seja uma igreja ativa, viva, transformadora. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e perceber o que nós podemos encontrar aqui. O poder transformador do Evangelho. Fica com essa frase na sua mente. Lá na igreja, geralmente, em média, são 3 copos d'água, pastor. Pode ser? Eu vai vir mais 2. Ok, muito obrigado. Poder transformador. Eu pedi para o irmãozinho lá da sonoplastia colocar para nós 3 slides. Não, 4, esse aí é o tema. E eu quero pensar com vocês um pouquinho nessas 3 sentenças a partir de agora. Pode colocar o segundo slide. A gente pode ler isso juntos? A uma só voz? O pastor Marcos ensaiou um coro aqui hoje no início do culto com o Salmo 126, ficou bonito. E eu acho que a gente pode fazer isso de novo, e bonito agora. Vamos lá? Todos a uma só voz. Nenhuma força no mundo é mais poderosa do que o Evangelho. Ficou bom, mas pode ficar melhor. E a gente pode ler com mais força. Vamos lá, segunda vez. Nenhuma força no mundo é mais poderosa do que o Evangelho. Muito provavelmente era essa mensagem que estava na mente e no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu a sua carta aos Colossenses. É sempre bom a gente lembrar que o apóstolo Paulo, obrigado irmão, ele não esteve na cidade de Colossos, provavelmente nem tenha conhecido a cidade, havia um desejo no coração dele de visitar aquela igreja, mas ele não conheceu, não visitou, foi uma das poucas igrejas que o apóstolo Paulo não participou diretamente na plantação da igreja, mas ele tomou conhecimento da igreja. Há uma grande indicação de que Epáfras foi companheiro de ministério do apóstolo Paulo, viajaram algumas vezes juntos, chegaram a ficar presos juntos, e ele evangelizou a cidade de Colossos. Lá almas se converteram a Cristo, e as pessoas vieram para Jesus e fizeram parte do corpo de Cristo. E agora o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Colossos, porque algumas coisas estranhas estavam acontecendo na igreja, alguns ensinamentos distorcidos da essência do Evangelho, da sã doutrina, do brilho da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo quer corrigir essas distorções. Ele escreve essa carta, mas quando a gente começa a estudar a carta, a gente percebe que havia no coração do apóstolo Paulo um pulsar mais forte pela evangelização. Essa era a grande tônica do apóstolo Paulo. Você vai lendo as cartas dele e você vê como a paixão pela evangelização fazia parte da sua agenda diária. Ele não conseguia pensar outra coisa que não fosse na evangelização das pessoas, das almas que estavam perdidas, indo para o inferno. E ele experimentara isso durante um tempo.
ele se converter ao Senhor Jesus, e a partir do seu encontro com Jesus, ele percebe a diferença. O que é você ser uma pessoa religiosa, e agora você ser uma pessoa alcançada pela graça salvadora de Jesus. E em todas as suas cartas, ele deixa isso em evidência, a paixão dele, o desejo dele em que a igreja cumpra a sua missão, o seu papel de evangelizar as cidades, de evangelizar as comunidades, de evangelizar todo mundo. Ele está escrevendo para a igreja. E se a gente pudesse resumir toda a frase, a gente diria isso: nenhuma força no mundo é mais poderosa do que o evangelho. Já tentaram de tudo. Já tentaram apagar a mensagem do evangelho, com outras ideologias, com outros mecanismos, com outros recursos. Mas essa palavra, essa mensagem, ela está sempre viva no coração e na alma daquele que verdadeiramente teve um encontro com Cristo. E eu queria também que essa frase ficasse na sua mente, que você guardasse isso no seu coração, que você fosse para casa pensando nisso. Nenhuma força no mundo é mais poderosa do que o evangelho. Não dá para substituir, não dá para trocar. O evangelho não precisa de ajuda. O evangelho não precisa de novos métodos, não precisa de recursos novos, porque é o poder de Deus. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Próximo slide. Por que nós temos que pensar nessa frase? Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Quando eu estava tirando esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, e quando depois, conversando com o pastor Marcos, falando da história da igreja, dos 79 anos, eu fiquei pensando, se a gente pudesse ouvir de novo aquela primeira mensagem pregada aqui, há 79 anos passados, os primeiros evangelistas, lembra dos evangelistas? Aqueles que saíam pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Se a gente pudesse ouvir de novo o pulsar do coração daquele nosso saudoso irmão, daquela irmã que trouxe essa mensagem, eu tenho certeza que ele diria basicamente as mesmas coisas. O evangelho não chegou até vós, o evangelho não chegou a esta igreja apenas com palavras, mas com poder, o dunamis de Deus, o poder de Deus. Meus irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 16, tem que ser trazido de volta para a igreja. Eu cresci ouvindo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus, continua sendo o poder de Deus. O evangelho será sempre o poder de Deus. Não há substituto para o evangelho, porque ele é poder de Deus. Você já pensou nisso? O evangelho é o poder de Deus, não é o poder do homem, não é a capacidade do homem, mas é algo inerente do coração de Deus, nasceu no coração de Deus, brotou no coração de Deus. Deus um dia pensou na evangelização do mundo, e ele diz: eu quero evangelizar o mundo através do evangelho, a boa nova, a boa notícia, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a absoluta convicção. Não pode ter dúvida. Nós temos que refletir de que quando Deus pensou na evangelização do mundo, Ele pensou no evangelho. Tem algumas coisas que eu gosto de afirmar, como por exemplo, eu falo que uma das coisas que eu acho bom é saber que não fui eu quem inventou o casamento, foi Deus. E tudo que Deus faz é bom. Não fui eu quem inventou a evangelização, foi Deus.
Aprove a Deus ganhar as pessoas através da boa notícia, da mensagem do Evangelho. Por isso nós podemos afirmar com toda a convicção de que é o poder de Deus e também a ação do Espírito Santo agindo no coração das pessoas. Essa é a mensagem transformadora, a mensagem que muda atitudes, a mensagem que muda comportamentos, a mensagem que mexe com o nosso coração, que inquieta a nossa alma, que queima dentro de nós e diz para mim e para você: alguma coisa precisa acontecer, alguma coisa precisa mexer com a igreja precisa trazer de volta aquela chama, aquele calor da mensagem do Evangelho. Meus irmãos, eu fiquei pensando, que bom seria se cada membro do corpo de Cristo, a sua igreja, saísse de um culto como esse, das demais reuniões que nós temos, com um único propósito: eu quero ganhar almas para Jesus. Essa deve ser a minha paixão maior, esse deve ser o meu amor maior, esse deve ser o meu investimento maior. Há uma preocupação em investimentos, e isso é comum, é normal. Mas e o investimento em almas? E o investimento para a vida eterna? Uma das frases que mexeu muito comigo quando eu ouvi também é que o melhor investimento da terra é investir no céu. O melhor investimento da terra. Você quer investir certo? Invista no céu. E como que você vai investir no céu? Ganhando almas para Jesus, servindo ao Senhor com alegria. Lembra do Salmo 100, versículo 2? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabe o que significa na prática servir ao Senhor com alegria? É cultuar o Senhor. Quando você está pregando o Evangelho, quando você está anunciando as boas novas, quando você está cantando para Jesus, você está cultuando. E você pode fazer isso em todo tempo e em todo lugar. Essa é a forma mais bíblica e teológica para se adorar a Deus. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. É adorar a Deus em todo tempo e em todo lugar. É tão bom a gente vir para a igreja, prestar um culto congregacional, cantar junto com os irmãos, sendo conduzidos por um ministério de louvor, que são músicos muito bem treinados, ensaiados, que vem para cima, faz toda uma harmonia musical para a gente, e a gente canta mais bonito do que aquele momento que a gente está cantando lá em casa escondido, que alguém fala: não, aquele vizinho podia parar de cantar. Mas você está cantando e você está cultuando, você está adorando. Adorar a Deus é você cultuar a Deus em todo tempo, em todo lugar, naquilo que você está fazendo. Você está cultuando a Deus, e à medida que você vai cultuando a Deus, Deus vai também dando direção para você, e colocando pessoas no seu caminho, para você falar do amor dEle, para você apresentar essa mensagem. Isso tinha que ser prioridade no coração da igreja. Isso tinha que ser primazia. A gente tem que lembrar que a nossa missão aqui no mundo é ganhar almas para Jesus. Depois outras coisas vêm, somam. Mas a nossa principal tarefa da igreja, vamos lembrar que o Evangelho, ele transforma vidas. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, se vocês voltarem para casa com pelo menos essa palavra na sua mente, eu me dou por satisfeito. Se você entender que o Evangelho é o poder de Deus, que esse é o poder transformador, que tira as pessoas do inferno, das garras do diabo, da opressão maligna, das trevas, da escravidão, e traz para o Filho amado do Pai, para o coração do Pai, para a reconciliação com Deus, para receber aquele abraço de novo. Vem, Filho amado,
Vem, estava te esperando. Meus irmãos, Deus está olhando para muita gente lá fora. Deus está olhando, como aquele pai olhava no horizonte. Meu filho vai voltar. Eu creio assim, eu oro por isso. Quando uma alma se converte, é um coração que vem para o coração de Deus, para o abraço com Deus. Mas Deus está usando pessoas para que essa pessoa volte, para que ela venha para os braços do Pai. Essa é a tarefa da igreja. Será que é tão difícil isso? Está custoso fazer isso? Nós estamos perdendo essa visão. Quando o apóstolo Paulo olha para a igreja, o coração dele bate forte. É como se Paulo dissesse: meus irmãos, o tempo é curto, vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus. Pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Pessoas estão oprimidas, escravizadas. Essa semana eu tive uma experiência que tocou muito meu coração. Nós fomos para um culto de uma irmã que está com câncer terminal, 41 anos, e culto do aniversário dela, desenganada pelos médicos. E fomos lá, alguns irmãos, algumas irmãs, cultuamos ali, cantamos. Minha esposa levou o violão, cantou muito, ela gosta muito de música, aquela irmãzinha. Está desenganada, mas sorridente. E aconteceu algo que mexeu com a gente durante o culto. Uma prima dela, de aproximadamente uns 35 anos, não ficou durante o culto, foi para o quarto. E chorava muito. Ela chorava. E depois do culto, alguém disse: olha, a prima da irmãzinha está angustiada, está chorando. Vamos lá para conversar com ela. A mãe da irmã me pediu para ir lá. Eu entrei no quarto, junto com a minha esposa. Começamos a conversar, e minha esposa disse: o que foi que aconteceu? Por que você está triste? Sabe qual foi a resposta dela? Eu estou chorando porque eu não gosto de crente. Eu estou chorando porque eu não gosto disso que vocês estão fazendo aqui. Eu estou chorando porque isso me entristece. Aí a minha esposa disse: olha, mas nós estamos aqui para ajudar a sua prima, para orar com ela, para nos alegrarmos com ela. Ela está triste, você sabe. Ela disse: eu sei. Aí foi quando ela disse algo que me surpreendeu. E ela disse: e eu sei que o que vocês estão fazendo é certo, mas eu não gosto disso. E começou a chorar de novo. Mas eu não gosto disso. E eu disse: podemos orar com você? Ela não gosta de crente, já havia declarado. Ela não gosta do que estava acontecendo lá, ela já havia dito. Podemos orar com você? E ela não respondeu, só disse que sim. Podem orar. E nós oramos, impusemos as mãos e choramos com ela. Choramos. E a minha esposa abraçou aquela senhora de 35 anos que acabara de falar, que não gosta de crente, que não gosta de culto, que não gosta do que nós estávamos fazendo, mas que sabe que aquilo é certo. Meus irmãos, é assim que o mundo está. As pessoas estão oprimidas, elas estão escravizadas, e é preciso que essa mensagem do Evangelho, que essa mensagem transformadora alcance esses corações angustiados, aflitos, oprimidos pelo diabo. Mas se eu não vou, quem irá? Se você não vai, quem irá? Se a igreja não sai de dentro das quatro paredes e não traz de volta aquele calor, aquela paixão pela evangelização, quando de dentro dos nossos pulmões saía aquele ar que respirava a evangelização.
e que a nossa garganta, ela precisa queimar de novo. Quando nós abrirmos as Escrituras, para levarmos esta palavra a essas pessoas que estão lá fora, andando sem rumo, sem direção. Deus está esperando que eu e você saiamos daqui com esse firme propósito de que essa tarefa é nossa e que Ele confiou a nós e que essa é a tarefa da igreja. Não sei por quantos anos mais a igreja ainda vai continuar na terra, mas de uma coisa eu sei, meus irmãos: pessoas estão morrendo e indo para o inferno, e a igreja ainda não entendeu que ela precisa trazer de volta essa paixão. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Queria colocar o último slide. Eu gosto dessa palavra. Foi o pastor Hernandes Dias Lopes que escreveu isso aqui. E eu queria, com base nesse texto que eu li para os irmãos, trazer essa mensagem. O Evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a dinamite de Deus que explode as pedreiras mais rígidas e abre os corações mais duros. Aonde ele chega, vidas são transformadas. Aonde ele chega. Mas para que as vidas sejam transformadas, ele tem que chegar. Ele tem que chegar, porque essa é a tarefa da igreja. E é bom a gente saber disso. Como eu disse aqui, tem umas coisas que eu gosto. E eu gosto de saber que o Evangelho nasceu no coração de Deus. O Evangelho é ideia de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus. Deus pensando na salvação da humanidade. Ele deixou essa mensagem para nós. O apóstolo Paulo olha para a igreja e ele diz: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 5. Que chegou a vós, também está em todo mundo frutificando e crescendo. Ah, meus irmãos, que bom que o Evangelho chegou aqui. Que bom que o Evangelho alcançou o meu coração e o seu coração. Que bom que tem mensageiros dessa boa nova, indo, levando essa mensagem. Eu quero terminar a minha palavra nessa noite, só compartilhando um pequeno testemunho que aconteceu. Algumas coisas acontecem com a gente, impressiona a gente, mexe com a gente não esquece nunca mais. Tive a oportunidade, juntamente com a minha esposa, de passar uma temporada em 2006 em Moçambique, visitando algumas igrejas nossas lá, pregando para aquelas igrejas. Sabe aqueles atos impensados que a gente comete? Então, eu cometi um. Aí, quando nós saímos aqui do Brasil, e a gente tem um limite de peso na bagagem, e eu pensei, eu quero levar alguma coisa para presentear alguém lá, porque quero orar por isso e Deus vai me mostrar e eu quero presentear alguém. E aí pensei, olha, o melhor presente é uma Bíblia. Então comprei uma Bíblia na livraria lá em Anápolis. Nessa ocasião eu morava em Anápolis. Embalou a Bíblia, o moço da livraria, bem arrumadinho. Coloquei na mala, fomos para Moçambique, para o distrito do Dondo, na província de Sofala. Aí, lá visitando os nossos missionários, Giovanni, ficamos lá na casa dele, e conversando, e visitando as igrejas, e de repente eu me lembrei da Bíblia. Olha, eu trouxe uma Bíblia para presentear alguém. Aí peguei a Bíblia, junto com a minha Bíblia, coloquei, nós fomos para o culto, na igreja, na sede, lá no Dondo. E terminou o culto, e aquele momento gostoso, muita gente, o pessoal vem de longe, o culto lá é uma coisa de louco. Vocês, não sei se alguém já foi lá, pastor Marcos, uma coisa de louco.
chão batido, e durante o culto mais ou menos 1h30 só de louvor, e o pessoal vem, joga água porque a poeira sobe, né? E depois, aquele tempo da pregação, senta todo mundo no chão e ninguém sai do lugar, nem piscam os olhos. Terminou o culto, aquele momento gostoso de confraternização, a gente conversando ali, e eu disse: agora eu vou dar o meu presente para alguém, né? E olhava para um assim, sentia o desejo de dar a Bíblia, mas olhava para o outro também, e para o outro também, porque ninguém tinha Bíblia. E eu procurava a pessoa, e eu disse: olha, eu acho que só tem uma pessoa para me ajudar aqui, eu vou procurar o pastor Giovanni, ele vai me ajudar. Aí eu disse: pastor Giovanni, é o seguinte, eu trouxe uma Bíblia que eu quero dar de presente para alguém, mas eu estou com dificuldade aqui para dar. Você sabe aqui de alguém que está mais necessitado de uma Bíblia? O Giovanni, com aquela cara, né, de gozador dele, olhou para mim e disse assim: Manderli, você está brincando, né? Aí eu disse: não, é sério. Ele falou: não, você está brincando. Eu disse: por quê? Ele falou: rapaz, ninguém tem Bíblia aqui não. Todo mundo tem necessidade da Bíblia. Todo mundo tem. Aí eu disse: então vou dar para um rapaz. Aí eu nunca esqueci o nome do rapaz, chama Basílio. Um rapaz de 17 anos, era diácono. Eu vi o esforço dele, trazendo água no balde durante o culto, e saía molhando lá para tirar um pouco da poeira. E aí eu peguei a Bíblia, dei para esse irmãozinho, e ele me deu um abraço, e ele não queria me soltar mais. Eu já estava quase assim: solta, rapaz, senão o pessoal vai desconfiar aqui, né? E ele abraçado, e aí eu disse: mas me diz uma coisa, meu irmão, como que vocês fazem? Vocês não têm Bíblia, vem para o culto, é um culto por semana, no domingo, à tarde, a maioria anda 10, 12, 16 quilômetros e vem para o culto. E como que vocês fazem? Aí foi quando ele fez algo que tocou muito no meu coração e mexeu comigo. Ele disse: pastor, a gente vem para a igreja, o pastor prega, a gente ouve e guarda. E guarda. O pastor prega, ele fez assim com as mãos. O pastor prega, a gente ouve e guarda no coração. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos, com a igreja evangélica brasileira? A igreja não está guardando mais a palavra no coração. Hoje nós somos uma geração de crentes, cheios de Bíblias em casa, mas com pouca palavra de Deus no coração. Nós precisamos trazer essa palavra de volta para o coração, para ela queimar dentro do nosso coração, para ela incomodar a gente, para ela aquecer as nossas cordas vocais, para a gente sair daqui e dizer: eu preciso evangelizar. Essa é a minha tarefa. Essa não é a tarefa só do pastor, do presbítero, do evangelista. Essa é a minha tarefa. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder transformador do evangelho. Tão somente o evangelho. O evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Abaixa a sua cabeça agora, fecha os seus olhos. Pai de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia, Deus único, verdadeiro, Senhor das nossas vidas. Pai, nesta noite, nos encontramos com o Senhor mais uma vez aqui nesse lugar. Deus, é tão bom saber que esse culto, desde o seu início, ele está acontecendo em nome de Jesus e na presença de Jesus. O Senhor está aqui, porque o Senhor está no meio do teu povo. O Senhor se alegra com o culto, com a adoração, com o louvor. Mas, Pai, a nossa oração nessa hora, o desejo do nosso coração, da nossa alma, é que o Senhor traga de volta essa paixão que o Senhor colocou no coração dos nossos pais, apóstolo Paulo,
tantos outros apóstolos da igreja primitiva, os nossos pioneiros, missionários, que pregaram essa boa notícia de salvação aos nossos pais, e essa mensagem chegou ao nosso coração, e nós hoje somos convertidos, porque ouvimos a pregação do Evangelho. Oh Deus, a minha oração nesta hora em favor da tua igreja, é que o Senhor coloque essa mesma paixão no coração do teu povo aqui. Traga de volta, oh Deus, aquele amor pelas almas que estão indo para o inferno, pessoas próximas de nós, pessoas que não gostam, mas que precisam ouvir o Evangelho, como aquela moça. Pai, que o Senhor coloque no coração desta igreja uma paixão maior, um desejo maior, um anelo, uma vontade única de ganhar almas para Jesus, porque nós cremos no poder transformador do Evangelho. Por isso, ó Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, vocaciona, ó Deus, cada membro deste corpo para a evangelização dos bairros desta cidade. Abençoe, ó Deus, esta igreja com graça, com abundante graça. Abençoe esta igreja com o poder do teu Santo Espírito, tocando nos corações. Abençoe esta igreja, ó Deus, para que ela cresça cada vez mais em graça, em poder. É a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos. Amanhã pela manhã nós estaremos falando sobre o poder da oração. Eu queria que os irmãos orassem, poder da oração, e à noite nós vamos falar sobre o poder da santificação. Talvez você não tenha pensado ainda, né, o poder, quando um crente se santifica, o que acontece com esse crente? Quando ele se entrega totalmente ao Senhor.